Olá pessoal, tudo bem? Hoje falaremos um pouco sobre o Dia Mundial dos Rins. O Dia Mundial dos Rins, que é comemorado anualmente na segunda quinta-feira do mês de março, tem como objetivo despertar a importância da conscientização sobre a saúde renal. Com os cuidados adequados, é possível evitar doenças graves e crônicas, além de identificá-las ainda no início por meio de exames. Os rins são dois órgãos localizados na cavidade abdominal, ambos ao lado da coluna vertebral. Como o lado direito temos o fígado, o rim direito localiza-se um pouco mais abaixo em relação ao rim esquerdo. Eles medem entre 11 e 13 centímetros de comprimento, como vocês podem observar nessa imagem de tomografia computadorizada. Tem um formato de um grão de feijão e pode chegar a pesar 170 gramas em um homem e 155 gramas nas mulheres. Os rins compõem também o sistema urinário. O sistema urinário que é formado por dois rins, dois ureteres, uma vesícula urinária ou a bexiga e uma uretra, que é por onde eliminamos a urina ao meio externo. A função dos rins é filtrar os produtos tóxicos que resultam das atividades celular, possuindo uma função reguladora que contribui na manutenção adequada de algumas substâncias existentes no corpo e no sangue, como a água e sais minerais. Juntos, chegam a filtrar cerca de 180 litros de sangue por dia e separam o que faz bem para o organismo daquilo que deve ser excretado. O sangue é filtrado pelos rins. O sangue purificado volta para o organismo. Já as impurezas formam a urina, aquele líquido amarelado que eliminamos várias vezes ao dia, e são transportadas para a pelve renal em direção à bexiga. E sabe do que os rins precisam para realizar com eficácia o seu trabalho de desintoxicação do corpo humano? Apenas água. Isso mesmo. Em média, devemos beber 2 litros de água por dia. O consumo regular de água coopera para a eliminação de toxinas por meio da urina. Além disso, ela hidrata o organismo, evitando que o corpo retenha líquido e prevenindo os problemas nos rins. Lembrando que o cálculo renal, ou pedra nos rins, nada mais são do que acúmulo de resíduos nos rins. E por isso é tão importante a ingestão de água. Os rins filtram o sangue e eliminam impurezas e toxinas do corpo. Regula a pressão arterial, produz hormônios através de glândulas suprarrenais, ativa a vitamina D, atuando na formação e na manutenção dos ossos e regula a produção de células vermelhas do sangue. As doenças renais são condições potencialmente graves provocadas pela redução da eficiência das funções metabólicas dos rins. A doença renal crônica está associada a duas doenças de alta incidência na população brasileira: a hipertensão arterial e o diabetes. Como os rins é um dos responsáveis pelo controle da pressão arterial, quando ele não funciona adequadamente, há alterações nos níveis de pressão. A mudança dos níveis de pressão também sobrecarrega os rins. Portanto, a hipertensão pode ser a causa ou a consequência da disfunção renal. Já a diabetes pode danificar os vasos sanguíneos dos rins, interferindo no funcionamento destes órgãos que não conseguem filtrar o sangue corretamente.
São consideradas doenças renais todas as disfunções e patologias que afetam o funcionamento normal dos rins. Existem diversas doenças que afetam os rins. Vejamos algumas. Nefrite. A nefrite é uma doença que causa inflamação dos glômerulos, elementos filtrantes dos rins e responsáveis por eliminar toxinas. A doença provoca dificuldade para os rins filtrarem o sangue e pode acontecer em dois tipos: a nefrite aguda, causada por infecção bacteriana, e são casos mais simples, e a nefrite crônica, quadro de infecção intensa e grave. Cálculo renal. Também conhecido popularmente como pedra dos rins, o cálculo é uma doença que causa a formação de pequenas pedras nos rins e canais urinários. A falta de ingestão de água é um dos principais fatores que levam à formação do cálculo. Insuficiência renal. A insuficiência renal é uma doença caracterizada como a perda da capacidade dos rins de exercer suas funções, principalmente a filtração. A intensificação da insuficiência renal pode causar retenção de ureia no organismo, hipertensão, anemia e outros problemas. Infecção renal. A pielonefrite, ou infecção renal, é causada por uma bactéria que afeta inicialmente a bexiga e depois sobe para os rins, causando dores intensas, febre e outros sintomas. Em muitos casos, é um problema que exige atendimento médico imediato. Tumores renais. Assim como os outros órgãos e tecidos do corpo, os tumores nos rins podem surgir benignos ou malignos. Doença renal crônica. A principal característica das doenças crônicas é o longo tempo que permanecem e a progressão lenta, com sintomas mais intensos. Doença renal aguda. As doenças renais agudas são aquelas que têm um início intenso e evoluem rapidamente. No entanto, têm curta duração, ao contrário dos casos crônicos. Vejamos agora alguns sintomas das doenças renais. A progressão lenta da doença permite que o organismo se adapte à diminuição da função renal. Por isso, muitas vezes, a doença não manifesta sintomas até que haja um comprometimento grave dos rins, com perda de até 90% de sua função. Nesses casos, os sinais são aumento de volume e alteração na cor da urina, fadiga, dificuldade de concentração, diminuição do apetite, sangue e espuma na urina, incômodo ao urinar, inchaço nos olhos, tornozelos e pés, dor lombar, anemia, fraqueza, enjoos e vômitos, alterações na pressão arterial. Alguns sintomas podem se assemelhar com outras doenças, por isso é indispensável uma avaliação médica. Tratamento. Não existe cura para a doença renal crônica. Embora o tratamento possa retardar ou interromper a progressão da doença e impedir o desenvolvimento de outras condições graves. A insuficiência renal pode ser tratada com medicamentos e controle da dieta. Nos casos mais extremos, pode ser necessária a realização de diálise ou transplante renal, como terapêutica definitiva de substituição da função renal. Prevenção. O primeiro passo é prevenir o desenvolvimento da hipertensão arterial e controlar a diabetes, doenças que mais levam à insuficiência renal. Como prevenção é interessante conhecer o histórico de doenças da sua família, controlar os níveis de pressão,
realizar a avaliação médica anual, principalmente após os 40 anos. Seguir uma dieta equilibrada, com baixa ingestão de sal e de açúcar, controlar seu peso, exercitar-se regularmente, não fumar. Se fizer o uso de bebidas alcoólicas, que seja de forma moderada, monitorar seus níveis de colesterol, evitar o uso de medicamentos sem orientação médica. Essas foram algumas patologias e algumas formas de prevenir doenças renais. Se gostou desse vídeo, deixa seu like e segue nosso canal.